Antes de começar esse episódio, pessoal, eu gostaria de pedir uma desculpa antecipada. Infelizmente, o áudio da gravação teve diversos problemas técnicos e quando eu fui editar, e lembro aqui aos ouvintes que sou eu que gravo, roteirizo e edito, a qualidade não saiu a qualidade que eu gostaria para vocês. Saiu muito abaixo dos outros episódios. Então eu peço mil desculpas e peço desculpas também aqui à Catarina, que foi a convidada dessa semana, pelo áudio não fazer jus à qualidade da entrevista que ela me deu. Eu espero que vocês compreendam. Deixo aqui meu reforço de pedidos de desculpas aos ouvintes e àqueles que acompanham o podcast e espero que vocês possam aproveitar um pouco, pelo menos, do que eu consegui entregar para vocês. Um beijo, bom episódio! Olá, ouvintes! O papagaio de hoje é sobre paz e esporte e a convidada que eu trago para a nossa conversa é ninguém menos que Catarina Schier, mais conhecida como Profinina. Aí, como é trabalhar em escola, né? Às vezes sai um Nina Chay, Nina Shiri, que eles até brincam com qualquer variação do sobrenome, mas também Profinina vira mais carismático. Catarina, com qual animal da fauna brasileira você mais se identifica e por quê? O animal que eu escolhi foi o guará, porque eu tenho uma relação muito boa com uma cidade que eu morei muito tempo, que é Guaratuba. Tem o seu símbolo de liberdade, talvez, né? E hoje, se eu tivesse minha liberdade, eu estaria morando na praia, muito tranquilo. Tenho um carinho muito grande pela cidade. Interessante, porque quando você me falou que você escolheu o guará, eu pensei o lobo-guará e não o pássaro-guará. É o pássaro. O guará é uma ave sul-americana que se reproduz principalmente nos mangues do litoral atlântico. O guará é uma ave vermelha e por isso seu nome, assim como lobo-guará, guaraná e outras palavras que vêm da língua indígena. No Brasil, a espécie está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Aqui no podcast eu sempre peço para a pessoa trazer uma mulher que é uma referência para você. Então eu queria saber quem que você elege aí. Eu acredito que muitos convidados falam da figura materna. A minha mãe, na verdade, ela é o oposto do termo. Porque ela odeia esporte. E mais do que odiar esporte, ela odeia que pratique esporte, porque ela por muito tempo associava o esporte com lesão. E eu acho que talvez eu tenha um fator contribuir. Então ela falava, não vai, você vai se machucar, você não vai, você vai se machucar. Se essa pessoa tem a ver com o tema, eu digo que por muito tempo não, porque ela tinha um pavor de esporte, porque ela se relacionava muito com a lesão. Hoje em dia, que ela entende, não tem tanto medo, já conheceu o esporte está na minha vida desde muito nova, ela hoje em dia gosta, entende que é meu trabalho e volta atrás. Daí quando eu falo, mãe, você não gostava de praticar, se você tinha tanto medo, eu entendo que era um receio dela. E aí eu queria trazer mais uma figura, do esporte, e outra mulher, que daí eu fui um pouquinho do pé de simbolismo, da figura materna, a Marta. Não consigo imaginar em outra mulher pensando em resiliência no esporte brasileiro do que a atleta Marta. Acho que a Marta, ela, para nossa geração, dos 20 e poucos, ela é muito simbólica, né? Porque a gente cresceu, enquanto menina, com a referência dela no esporte. Eu acho que sempre foi um marco para nós, meninas. Bom, Catarina, pesquisando sobre o tema, eu encontrei que muitas pessoas estudam como o esporte pode ser um caminho para a paz. Mas na mídia, o esporte aparece muito conectado à violência. Briga de torcida, técnicos abusadores de atletas, atletas que são agressores de mulheres. Como você vê essa diferença? No esporte, num contexto macro-social ou até mesmo micro-social, as manifestações que acontecem, elas não são diferentes das manifestações que acontecem na sociedade em geral. E no esporte, a gente ainda assim tem muita campanha, tem muito estudo contra a violência, mas ela ainda pode ser manifestada de forma direta, estrutural e cultural visivelmente. Agora, na Liga das Nações, que é o último campeonato antes das Olimpíadas, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, ela lançou a campanha Com Preconceito Não Tem Jogo. E a primeira etapa desse campeonato é aqui no Rio de Janeiro. Então toda a entrada, performance, o desfile das meninas, das atletas, foi com essa camisa, com essa logo. Eu acho que ainda tem muita manifestação, mas na prática, eu acho que o que ainda faz o esporte ter essas questões é a estrutura social.
É assim como a gente pensa que a escola também é uma representação da sociedade, é um microespaço da sociedade, a universidade, o ambiente de trabalho. Então, acho que às vezes as pessoas associam que tal espaço é violento e esquecem de refletir se a sociedade não é violenta, né? Perfeito. Eu pratiquei esporte, você falou que o vôlei era teu preferido, né? Eu fui uma atleta do xadrez, que é um esporte à margem, né? Um esporte marginalizado no Brasil. Mas eu joguei xadrez dos 6 anos, Catarina, até os 18 anos. E o que eu percebia muito é que o ambiente do xadrez, e eu acredito que outros ambientes, eles eram muito masculinizados. E, então, os técnicos sempre eram homens, mesmo nos times femininos. A forma e as posturas de atuar eram muito conectadas à performance masculina. Então, ser agressivo, ter uma postura séria, derrotar o seu adversário. Eu percebia, mesmo sendo um esporte em que não tinha contato físico, que era um ambiente violento. Alguns episódios houveram de campeonatos que eu participei que chegaram à mesa de fato. Nossa. De discutir, de tirar um com o outro, né? E daí o homem não pode ser tirado porque tá tirando. Isso que o xadrez ele tem a característica de ter uma torcida bem mais controlada. O que eu percebo muito é a questão do barulho e instiga completamente. Então, eu, como professora, também já participei como técnica no xadrez, na competição municipal, então é um nível um pouco mais tranquilo, a arbitragem ela é um pouquinho mais pedagógica, ela não é tão rígida, em tese. Eu não imaginava que eu nunca cheguei a ver o xadrez dessa forma, sabia? Mas o que eu observo muito nos coletivos, principalmente, e o barulho, coisa que eu sei que a torcida do xadrez é muito mais restrita, talvez não, eu imaginei que não tivesse por conta disso. Mas já no esporte coletivo, a gente observa que a torcida, o barulho instiga muito positivamente e também negativamente. O que eu posso atribuir a partir da minha vivência é que as torcidas organizadas, isso não só no futebol, mas principalmente no futebol, elas instigam. Mas a gente tem muito caso de problemas com racismo, e isso eu não digo só no Brasil, principalmente na Europa. Jogador Vinícius Júnior, e infelizmente a carreira dele, apesar de ele ser um jogador maravilhoso, um jogador incrível, super reconhecido, se a gente pesquisar Vinícius Júnior, o principal tópico que vai aparecer não são seus lances, apesar de geniais, vão ser os casos de racismo que ele infelizmente foi exposto na Europa. E ele faz desses casos uma militância, ele trabalha, ele protesta, mas ele infelizmente não deveria ter a sua carreira marcada por isso, né? Mas quando a gente tá numa situação de ser uma minoria social e tá estigmatizada, não tem como você fugir. Então, sabe, é uma coisa que eu falo assim, a gente não deveria ser julgada por ser mulher, mas a gente vai. Mais uma manifestação que é muito evidente desse preconceito, desse machismo, são os técnicos das seleções feminina e masculina do vôlei. Adoro ambos. Zé Roberto, sou muito fã dele. Mas a gente precisa questionar quando nesse ambiente a gente só tem técnicos masculinos, mesmo levando em conta que o voleibol feminino ele é muito grande, né? É gigantesco, ele atrai público. E se a gente for analisar em redes sociais, não precisa ser uma análise científica, não. Uma análise ali. Digita no Twitter, no X agora, né? Do futebol feminino. Como a gente vai encontrar comentários? Quando eu era estagiária, e eu representei eles no tal masculino, mas era o tal grupo 1. Então são crianças entre terceiro e quinto ano, não tenho certeza. E era um time masculino. E aí no intervalo entre um jogo e outro, eu sentei, conversei com alguns representantes aqui de Castro, e até então eu tinha 18 aninhos, recém-entrado na faculdade, com aquela expectativa de ser professora, de dar aula, amava as crianças, amo. E eu escutei de um professor que talvez os jogos estudantis pais aqui não precisassem ter grupo 1 de futsal feminino. Era um grupo que não tinha jogabilidade. Então era melhor deixar lá pro grupo 2. E daí eu questionei com os meus 18 aninhos. Eu falei, professor, mas se você está criticando, como que você vai tirar o incentivo que você vai ter dessas meninas?
No colégio que eu trabalho aqui em Castro, incentivam a participação no esporte com um caráter 100% educacional. O esporte tem 3 dimensões, e eu gosto de soltar bastante. A dimensão educacional, a dimensão de lazer, e a gente tem a dimensão de rendimento, que aí sim, a manifestação, o problema da violência, ela está muito relacionada com a questão do rendimento. Porque o esporte de rendimento, ele é um mercado de trabalho. Então, a gente também pode discutir a violência no mercado de trabalho, né? Mas eu também participei como técnica, com um time de futsal feminino e masculino, que foi Paranaense. E eu observei naqueles atletas, diferente de mim, que eu acho que eu me joelho muito nova, acho que com 14 anos. Então eu já não fui federada. Mas meus atletas, tanto as meninas quanto os meninos que foram jogar o Paranaense de futsal, eles sentiam, quando eles passaram por essa fase, que era a chance da vida deles, que lá eles teriam visibilidade, então era o jogo da vida deles, sabe? E aí é muita coisa em jogo, né? É muito diferente. Era diferente quando eu encontrava alguém que era pago pra jogar, porque aí a questão era outra, porque às vezes, e é uma adolescente, sabe? Você é um adolescente, você é uma criança, e às vezes você é a aposta da sua família. Ai, professora, eu não quero porque eu não consigo. Às vezes a gente tem alguns alunos que não gostam de fazer, mas a gente também tem uns alecrins dourados que já tem um histórico no esporte e querem ser, assim, ganhar o MVP ali da aula de educação física, e acontece bastante. Então a gente tem que segurar tanto quem não gosta e tentar entender o porquê e trazer, porque a educação física, o esporte, ele é muito bom, mas ele pode ser traumático se a gente não souber trabalhar ele como uma ferramenta e principalmente no esporte. Eu sempre tive essa relação com o xadrez, com os outros esportes eu já não tinha tanta relação, mas eu sempre fiz educação física, eu sempre gostei. E eu tinha professoras muito legais que sabiam fazer isso que você falou, então deu certo. Eu fui, algumas um pouco mais rígidas e tal. Eu acho que uma coisa que você falou do ponto positivo, né? Eu só falei a coisa negativa, mas eu tenho uma autoconfiança muito grande. E isso eu aprendi com pouca idade. Por causa do esporte, porque eu sentava, né? Até pela característica do xadrez, que era confia em você mesmo, teve a resiliência. De ir pro próximo jogo, parou, acabou, esse foi, agora vamos pro próximo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta bem leiga. O que é violência no esporte? É quando tem falta no esporte. O jogador dá um carrinho no outro. Isso é falta e é violento, né? Porque machuca, né? É quando o jogador briga um pouco, né? Que a gente tem a famosa cabeçada do Zidane. Pra mim foi um marco de violência no esporte. Ou quando as torcidas brigam uma com a outra, como a gente tem nos clássicos. Ou a violência, tudo isso junto. Como que você pensa? A violência no esporte, a violência mais problemática, ela é a violência que ela vem de outras porções disciplinares. Né? Eu tenho um trabalho que eu faço nas escolas, violência direta, violência estrutural e cultural, e um dos meus trabalhos objetivos é por pesquisa. E aí eu acabo tendo uma resposta por parte dos alunos, por ser professora é isso, é ensinar e aprender também. Porque alguns alunos gostam de falsos, de folhas. Então, eles trazem a violência muito como eles enxergam. E a gente tem a representação da violência, foi racismo com misoginia, para eles é um motivo de uma indignação, uma revolta. E eu também tive algum contato com algumas delegações que sofreram a violência e depredação, mas ela acontece principalmente e constantemente também e eventos normais, eventos municipais, eventos regionais. E aí ela acaba sendo um pouquinho mais perversa, porque é difícil correr, trabalhar, conversar, porque você fica muito refém da Secretaria de Esporte. Talvez não seja esse o intuito, talvez a Secretaria de Esporte não precisa ser tão passiva, mas a gente observa bastante. E agora, perguntando, você já sofreu violência no esporte? Eu já coloquei aqui minhas dores e meus louros, né, no esporte. Mas e você, como é que foi? Eu já sofri e eu coloco que eu sofri um episódio maior de violência no esporte como técnica, como professora. Eu fui chamada de vagabunda e assim,
eu fui xingada, eu precisei escutar de muitos colegas de profissão que eu era exagerada, Que essas coisas são coisas de jogo. e aí eu fico me pensando, será que eu enxergo isso de uma forma tão absurda e que eu não consigo imaginar que, de certa forma, eu vá trabalhar assim, que isso seja normal, e eu preciso ter o psicológico forte para entender que eu não sou, ou que o meu trabalho seja representado dessa forma, ou se realmente a gente precisa falar um pouco sobre esse problema. Sabe o que é o pior, Su? Quando a gente às vezes acaba pensando assim, Não, é escutar insulto, de xingamento e pressão psicológica de pais, de torcida, de atletas rivais é normal. eu achei que foi um ponto eu não aguentava, mas que isso acontece várias vezes com outros colegas e que os outros colegas, para eles, é um episódio que praticamente é programado para eles, todos os jogos que vai acontecer. Eu acho que isso tem muito relação com essa normalização da violência, com essa banalização da violência. Então, a gente tem esse olhar mais apurado. E aí, em vez de apurado, eles falam sensível. Então, o nosso olhar não é mais apurado ou mais técnico, porque a gente estuda a violência. Quando eu percebi que uma situação era violenta, as outras pessoas falavam que aquele era o ambiente, a política era assim, o ambiente da Câmara era assim. Eu tinha que me fortalecer. E eu não preciso com o que você está falando, e era um outro ambiente. Né? Porque quando o médico te analisar e falar o que você tem sei lá, pedra no rim, é pedra no rim, pronto. Você vai procurar outro médico, ele vai dizer a mesma coisa. Né? Então, na tua situação, você, que é uma pessoa que pesquisa violência, pesquisa a paz, entendeu que isso é violento, e você, quando relatou isso para os seus pares, pesquisadores, também entenderam que foi violento, então é violento, ponto. Não cabe às outras pessoas, que não são os estudiosos do assunto, te dizerem como você deveria se sentir ou como você deveria interpretar. Olha como é feita uma inversão que em outras profissões, e se você fosse um homem, não seria feito. Se fosse um homem branco. Mas nesse questão de sofrer a violência, ela acontece muito mais em grupo. É difícil você ver um torcedor sozinho xingando, fazendo injúria ou qualquer coisa. Então, acho que essa questão do grupo, ele gera um empoderamento e também dá uma questão de anonimato. Não foi você que falou, foi o grupo que falou, não foi você, a torcida. Isso é bem problemático, porque às vezes é muito difícil nos apontar culpado para essa questão dessa manifestação em grupo, mas que, como você falou, é sim violenta. E até também trazendo essa questão que você colocou, fazendo jus, né, a questão da torcida. Existem torcidas organizadas no Brasil e mundo afora que se posicionam politicamente, você mesma colocou, né? Então aqui no Brasil existem torcidas antifascistas, antirracistas, torcidas que pressionam, então vai contratar um técnico que foi acusado. Tem torcidas que se posicionam, se manifestam, falam, não vai contratar, vamos, né, pressionar o clube e tal, para conseguir. Então, também tem esse lado. E tanto é que a torcida pode não ser violenta, que tem um caso aqui do Paraná, né, do Atlético e Curitiba, né, que os homens foram proibidos, né, de entrar, só podia entrar mulher e criança. E incrivelmente deu tudo certo, né? Eu não sei como, mas aparentemente não teve problema mais aí na torcida. Então a torcida pode ser bacana, não precisa ser violenta. Eu vou indicar uma trend no TikTok para vocês, que é torcida feminina. É uma trend só das mulheres em vários times. E aí a maioria das mulheres relataram assim, tá se sentindo em casa, e daí elas colocam uma música super feliz. E a gente tem alguns símbolos como uma lixa de unha, as meninas vão assistindo o jogo, torcendo, mas ali num ambiente muito mais acolhedor, muito menos agressivo. E eu vou indicar para vocês, assistam, vejam e tirem suas próprias conclusões. Eu vou começar. Seguir. Bom, na faculdade, você teve acesso a estudos para a paz? Você acha que isso fez alguma diferença na sua formação enquanto profissional? Porque, por exemplo, eu não tive na faculdade de Direito.
Só no mestrado que eu fui conhecer o professor Ney, os estudos dele e tal. E hoje eu vejo que tudo depois que eu comecei a estudar isso mudou, né? Como eu entendo que deve ser o direito, ou como é a minha prática profissional, mudou. Como é que foi pra você? Segundo o terceiro ano da faculdade. Então, assim que eu entrei no terceiro, eu tive a iniciação com o professor Ney. Então, eu particularmente já conheci das pesquisas. A primeira coisa que eu tive contato na faculdade, quando eu estudei a tutor do PAS, que Não são com linhas brancas, vamos deixar claro. quando a gente pegava, a gente imaginava, nossa, imagina um mundo sem conflito, um mundo pacífico. E como eu tive esse contato lá na iniciação, todo o nosso olhar, acho que acaba articulando com os programas de justiça. Não apenas para professores, não apenas para todo o direito. E a professora de paz, ela tem que ser inserida já tem documentos nacionais, internacionais, falam dessa então, mudou totalmente. No quadro Papagaiando, eu pergunto aquela pergunta de 1 milhão, né? Como construir a paz através do esporte? Eu queria, antes de falar, lembrar que o Ney escreveu através da complexidade, né? Então, hoje a gente falar uma frase é muito difícil, né? E eu adoro pôr essa pergunta pra todo mundo que eu entrevisto, porque eu odeio essa pergunta. Eu odeio quando eu tô numa palestra, quando eu tô num evento. Eu sou a pessoa que tá falando, ou eu sou a pessoa que tá ouvindo, né? Sou a participante. E seja o assunto que for, quando era violência doméstica, alguém perguntar como acabar com a violência doméstica. Eu pensava, meu filho, minha filha, se eu soubesse, eu te dava. Eu juro que eu não sou cainha. Eu dava a resposta. Contava, né? Eu contava a resposta, mas... Então, por isso que eu gosto, porque as pessoas Instiga, sabem. né? Instiga, provoca. E as pessoas começam a pensar que não é simples, porque um estigma que, nossa, você vai enfrentar no mestrado e no doutorado, enquanto você continuar como pesquisadora. Paz é fácil. E quando eu faço essa pergunta, ninguém tem uma resposta. Ninguém tem uma resposta fácil. É natural que você sinta esse incômodo e pense, não, se eu nem teve que explicar através da complexidade, como é que eu vou explicar? E eu também penso isso, como é que eu vou explicar, como é que eu vou fazer? Mas é pra ter esse movimento mesmo, ter esse estranhamento, pro ouvinte se questionar. Paz não é uma unidade, a paz é conflito. E os esportes são uma ferramenta para a gente trabalhar isso. Porque temos o mesmo objetivo, vencer, temos times adversários, apenas um, e a gente precisa manter essa conduta. Porque o esporte tem regra. E a conduta do esporte não é violenta. A gente trabalha as manifestações que acontecem, elas precisam ser lembradas, evidenciadas, trabalhadas e combatidas. Mas a gente precisa lembrar que as federações são todas contra a violência. Então, o esporte torna-se uma ferramenta a partir do momento que a gente observa que está com conflito. A gente precisa resolver de forma não violenta, através de regras e condutas, para se atingir o objetivo. Então, como a gente vai falar isso, deixando na esfera simplesmente do esporte, a gente pode trabalhar adaptando para a esfera social. Mas é verdade, eu acho que quando eu falei sobre o trânsito, no episódio que eu falei sobre o trânsito, né, a gente falava sobre o trânsito é um conflito, porque são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, ocupando o mesmo espaço, né, e tendo que dividir esse espaço, que é as vias, né, são as vias do trânsito, e causa conflito, e a gente tem que saber lidar com isso de forma não violenta. E aí se assemelha também muito ao esporte agora, que você falou faz todo sentido, né? Você tem um espaço, né? Seja uma quadra, seja um tabuleiro. Tem um espaço, tem grupos adversários com objetivos diferentes, né? Na verdade, o objetivo é ganhar, mas cada um vai ter a sua estratégia. Ok, sim. Né? E com um resultado, né? E nem sempre o resultado vai ser um empate, às vezes um ganhar, outro vai perder. E você vai ter que aprender a conviver com isso, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em perder. Às vezes você é bom em uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, mas... E não é bom em outros. E tá tudo bem. Não, com certeza. Né? Nossa, com certeza. Eu acho assim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu era boa naquilo. Então eu valorizava aquilo que eu era boa. Eu não era boa em outras coisas, mas aquilo eu era boa. Então eu valorizava que eu era boa, nas outras fazer o quê? Mas eu sempre pensei isso. Você tem que valorizar aquilo que você é bom. E o esporte às vezes é
uma coisa que você é bom, né? Em algum esporte ou em outra. Ou se você não é bom em esporte, ouvinte, tudo bem. Tá tudo bem. E outra, temos tantos esportes, você vai achar algum que você gosta, com certeza. Então, se você não gosta de esporte, é porque você ainda não achou o que você gosta. Porque tem individual, tem coletivo, tem. E tem fases da vida, né? Também. Exatamente. Na época que eu gostava mais de jogar basquete, depois eu comecei a jogar xadrez, daí depois eu parei de jogar xadrez, né? Não praticava nenhum esporte, daí agora eu faço academia, eu gosto de jogar vôlei, daqui a pouco pode ser que eu goste de fazer outra coisa. Sim. O esporte, ele acaba impactando não somente os atletas ou quem trabalha com essa área. O esporte, ele é consumido diariamente por todo mundo. A gente tem até um tema que ele cai em vestibular, ele ser debatido, que é a mercantilização do esporte, que está muito relacionado ao esporte moderno. E ele movimenta muito dinheiro, muita gente consome. Então ele é responsável por uma porcentagem significativa do produto interno brasileiro, coisa que a gente não imaginaria, né? Às vezes não parece ser, a mercantilização do esporte não parece ser tão significativa como ela é, mas ela é muito. Então o esporte é uma excelente ferramenta, levando em conta que não necessariamente ela relaciona-se só com atletas. Muita gente consome. E aí não é só com a prática do esporte, né? Porque aí, se você consome, assiste futebol, assiste vôlei, assiste basquete, financia, acompanha, todas essas coisas, se é veículo, que é o esporte, trouxer a mensagem de paz e de resolução não violenta de conflitos e de uma educação para a paz, então todo mundo vai aprender como, né? Porque eu acho que, por exemplo, muitas pessoas nunca iam pensar sobre racismo, mas como elas acompanham o futebol internacional, elas param para pensar. Bom, agora a Catarina já deixou muitas dicas aqui, mas eu vou pedir para contemplar o quadro, né, Dica Cultural, uma dica de filme, série, atividade, podcast, para o pessoal que está ouvindo e quer saber mais sobre o assunto. A minha dica, eu tive contato com esse filme na minha pós-graduação. A série em questão é Colin, em preto e branco, e ele aborda o racismo, várias facetas. Então é uma abordagem muito legal para a gente pensar problemáticas em torno do esporte que se manifestam nessa prática. Tem que encerrar, né, Catarina? Eu queria agradecer muito a tua participação. Gostaria de dizer que foi uma honra papagaio com você. Eu espero que os nossos papagaios e ouvintes tenham voos tranquilos. Até o próximo episódio. Um beijo. Vou pedir para você dizer se você gostou de participar, para o pessoal seguir o papagaio, né, fazer aquele marketing. Eu amei participar. Muito obrigada pela conversa, pelo tempo. Vou pedir para os meus alunos que sigam, que acompanhem, porque eu sempre abordo a violência forte, a violência na escola, de forma transversal às aulas. Então, com certeza, vai agregar muito. Obrigada, um beijo, pessoal. Moro!